Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Maia, sou sócio do Sarup Cisneros Advogados Associados. Estou aqui com o meu sócio, Dr. Matheus, especialista em Direito Tributário e Empresarial. E hoje no Minuto SCA nós vamos falar de um tema que parece muito complicado, mas ele vai deixar para vocês de forma muito simples. Vamos falar sobre ICMS, que é o imposto incidente sobre a circulação de mercadorias e serviços. Nesse caso específico, sobre bens que vêm de outros países, então é o ICMS importação. Ele vai esclarecer tudinho pra gente. Vamos lá, Matheus, explica pro pessoal o que é ICMS, ICMS importação, ICMS substituição. Oi pessoal, então, o ICMS, como o Lucas colocou, é um imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Esse tipo de imposto, ele tem uma regra específica, porque é de competência dos estados. No caso do Distrito Federal, onde a gente está, a gente tem um regramento específico delimitado por planilhas. Isso acontece em todos os estados da federação. Nesse caso em específico, a gente está falando de um ICMS incidente sobre uma operação muito específica. Qual que é? Quando a gente importa um produto que venha de outro país, obviamente, ele vai entrar no nosso país por meio de um regramento específico. Então existe aquilo que a gente chama de processo aduaneiro, importação, desembaraço aduaneiro, até a gente falar do ICMS importação e as suas regras consequentes. Como é que a gente importa um produto? Bom, você liga para outro fornecedor de outro país e diz que você quer comprar um produto X. Vamos imaginar que a gente vai falar de um medicamento farmacêutico, algo do tipo. Esse medicamento ele vai entrar de acordo com os nossos regulamentos de aceitação. E existe um sistema dentro da União Federal que se chama Siscomex. Esse sistema, ele planilha toda a operação tributária incidente para que aquele produto entre na nação brasileira. E por mais que seja um sistema federal, ali já se faz previsão do imposto estadual. Por quê? Porque ele vai entrar em algum porto do nosso país. Que não é aqui no DF, né? Não tem porto. Né? Aqui não tem porto. Então vai entrar aí, São Paulo, Santos, na cidade de Santos, no Maranhão, entre outros lugares da federação onde há portos. Quando ele desemboca do navio, é feita a primeira checagem do Siscomex e se tiver tudo ok, liberamos para a logística e aquilo vai entrar dentro de um avião ou dentro de um caminhão e no caso vai chegar dentro do Distrito Federal. Se ele chegar por avião, a gente tem um departamento específico no aeroporto que é onde se dá o desembaraço aduaneiro pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. E como é que o auditor da Secretaria do Distrito Federal libera esse produto para aquele que comprou, para aquele que importou? Bom, ele vai olhar a planilha do ICMS e vai dizer o seguinte, olha, para o senhor pegar o produto e levar para o seu estoque, você vai fazer o recolhimento do ICMS importação. Obviamente, quando a gente fala do ICMS importação, você está falando do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Como ele é importado, existe um regramento da incidência da importação sobre o ICMS. Quando a gente fala de produto médico, farmacêutico, existe também a modalidade do ICMS substituição, que também é aplicado sobre esse produto. É confuso, né? A gente parece estar falando de dois tipos de impostos. Na verdade é um, e esse imposto ele incide de duas formas distintas. Aqui no Distrito Federal a gente tem uma regra muito interessante que prevê o diferimento. Mas antes de falar de diferimento, eu vou explicar para vocês o que é substituição tributária. O ICMS ele é um tipo de imposto que permite com que a pessoa que adquire para revender faça com que o consumidor final pague aquele imposto. Quando você compra a latinha de Coca-Cola, você está pagando o ICMS. Aquilo foi prorrogado na cadeia de consumo. Então o fornecedor entregou, o distribuidor entregou, o supermercado armazenou e eu comprei. Toda modalidade de transferência gera uma cadeia de impostos e eu, consumidor final, vou pagar aquilo. Na substituição, a modalidade do imposto já é adiantado para o fisco, a depender do tipo de produto. Então, o Distrito Federal ele classifica produto por produto. No caso de medicamentos, existe uma classificação específica para o momento que a gente vai pagar o ICMS. E no caso, a gente é obrigado, no caso eu estou dizendo, o importador, ele em regra ele é obrigado a pagar no desembaraço aduaneiro. Acontece que a nossa legislação sofreu uma mudança e permitiu com que o importador possa pagar esse imposto lá na frente. Então, ele tem incidência do ICMS substituição, ele tem incidência do ICMS importação, porém, exige a regra do diferimento. Aquilo que é pago antecipado, agora com essa regra é diferido, você paga
a posterior. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Distrito Federal vá comprar um tipo de bandagem específica e somente um importador tem esse produto. O Distrito Federal ele tem imunidade por ser ente federativo. Então, por que é que quem importou vai pagar o imposto antecipado, sendo que o consumidor final, que no caso é o Distrito Federal, é imune ao tributo? Então não é justo fazer com que o operador da importação antecipe esse imposto. Mas digo mais, esqueçamos o assunto do Distrito Federal. Imagine que uma outra empresa vá comprar esse tipo de bandagem. O diferimento também é previsto para empresas que vão comprar desse importador. Então o importador consegue melhorar o fluxo de caixa dele. Ele importa, não antecipa o imposto, ele joga lá na cadeia final, como exemplo da Coca-Cola que eu coloquei ali atrás. Bom, existe um imposto que é devido pela importação de um produto e quem na verdade importa o produto, pela regra aqui do Distrito Federal que você está me comentando, não precisa tirar do bolso no momento do desembaraço aduaneiro, que é quando ele vai retirar o produto lá do porto, né, para poder receber na sede da empresa dele, em vez de pagar naquele momento ali, ele vai diferir. Diferir é prorrogar, né? Eu deixo para pagar lá na frente. E na verdade quem vai pagar não sou eu, é o meu consumidor. E no caso, se o consumidor é o próprio Distrito Federal, se a empresa, né, licita e vende para um ente federativo público que é imune a esse tipo de imposto, ele não tem nem que pagar, né? E é interessante essa decisão, porque... essa situação, porque se acontece dele vender para o próprio DF, se ele já pagou lá atrás, depois ele vai ter que pedir a restituição do imposto para o próprio DF ou compensar com o imposto que ele tem que pagar depois, né? Então, vira uma situação complicada, né? Então, muito melhor, de fato, é essa lei. Agora, a gente vai falar um pouquinho se o DF, de fato, estava aplicando esse diferimento ou se essa situação precisa ser levada a juízo, né? Então, no nosso próximo programa aqui do Minuto SCA, eu volto com meu sócio, Dr. Matheus, para falar sobre a possibilidade do diferimento para o caso de o DF, né, o fisco, não liberar o produto sem a antecipação do imposto. No caso dele, exigir que você pague o imposto antecipadamente para ele poder te liberar o produto. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe aqui nas nossas redes sociais e nós nos vemos no próximo Minuto SCA.